Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos num modo didático, um bloco de estudo falando sobre a salvação. E na aula anterior, a gente estava ainda no módulo 1, onde nós estudamos sobre os antecedentes da salvação, isto é, o que aconteceu antes. E na última aula desse módulo, a gente estudou que o prejuízo principal do que aconteceu antes da salvação foi o prejuízo espiritual por causa da desobediência de Adão lá no Jardim do Éden, que comeu do fruto proibido. E hoje nós estamos iniciando, então, o módulo 2. Esse módulo 2, ainda sobre a salvação, mas nós vamos agora estudar sobre a salvação propriamente dita. E na aula de hoje, estudaremos sobre o significado bíblico da palavra salvação. O que significa salvação? Muita gente tem dúvidas sobre isso. É o que nós vamos estudar. Como é um bloco de ensino, nós temos o objetivo geral e o objetivo específico. Inclusive, vou deixar o link aqui da primeira aula. Da primeira aula tem um link que explica muito bem o que é o objetivo geral e específico. O objetivo geral, como recordação, é entender a salvação, aceitar essa salvação, permanecer nessa salvação e difundir, transmitir essa salvação. Agora, o objetivo da aula de hoje, que deve ser alcançado ao final, é entender o significado da palavra salvação. E para isso nós vamos usar o texto que está em Mateus, no capítulo 1, versículo 21. Esse texto, esse versículo, registra o que o anjo estava falando com José, marido da Virgem Maria, sobre o nascimento de Cristo. O anjo falando sobre Maria: e dará à luz um filho, e chamará de seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas para que a gente entenda melhor esse versículo, vamos para o contexto? Vamos ler a partir do versículo 18. Assim está escrito: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará de seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. A gente leu tudo isso para você entender que José estava tentando, ele era uma pessoa, um homem muito ordeiro, um homem muito íntegro, justo, ele não queria que a sua mulher ficasse falada aí pela boca do povo, como a gente diz. E ele estava tentando, projetando, planejando deixar. E o anjo disse: não, ela vai dar à luz um filho e o seu nome será Jesus, porque o nome Jesus está ligado à salvação, à palavra salvação, porque ele salvará. Então vamos ver primeiro o significado dessa palavra salvação, para que a gente possa entender a missão de Jesus, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque a palavra salvação significa ação de livrar, ação de livramento. Salvação significa livramento, preservar de um perigo, livrar de um perigo, livrar de alguma coisa nociva. E também incorpora a ideia de segurança, que quem livra do perigo traz segurança para que a pessoa não seja exposta ao perigo. Aquele exemplo que até já ministramos, que um salva-vida, um guarda-vida, quando ele vai ao mar para tirar a pessoa do mar, que a pessoa está se afogando, por isso o nome dele é salva-vida. Ele está livrando aquela pessoa de morrer afogada, de um perigo, e está trazendo segurança àquela pessoa.
Podemos então afirmar que, fazer uma síntese, que a palavra salvação significa proteger de algum dano, livrar de algum dano, tirar o perigo que a pessoa poderá estar passando. E aí essa pessoa iria sucumbir, mas essa salvação, esse resgate, livra a pessoa do perigo, proporcionando segurança. Agora, o significado bíblico da salvação também está muito ligado ao nome de Jesus, por isso que ele será chamado Jesus. Esse nome Jesus significa Jeová é Salvador, salvação de Jeová. Quer dizer, o nome está bem alinhado com a salvação. Esse nome Jesus, na verdade, é a forma grega da palavra hebraica Josué. Josué em hebraico, quando vai se transliterar para grego, vira Jesus, e o significado é o mesmo. Jeová é Salvador, salvação de Jeová. Aproveitando, a palavra Cristo significa ungido. E essa palavra Cristo também é a forma grega da palavra Messias em hebraico. Então a palavra Messias em hebraico significa ungido. Quando vai se transliterar para o grego, ela vira Cristo, ungido. Então quando se fala Jesus Cristo, Jesus é o Salvador, é o Jeová Salvador, que é ungido por Deus para trazer a salvação. Por isso que a Bíblia fala, o anjo falou, ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele protegerá o povo dos pecados. Ele livrará o povo do dano dos pecados. Ele tirará o povo do perigo do pecado, que o pecado só traz coisa ruim. Vai livrar dessa coisa nociva chamada pecado, chamada errar. Errar aquilo que Deus quer que nós façamos. Toda vez, o que é pecado? Resumindo, é fazer tudo aquilo que Deus não quer. Pecado é isso. Existem muitas definições teológicas, até acadêmicas, mas pecado é isso. Deus manda a gente fazer A e a gente faz B, pronto, já pecou. É o que Deus disse a Adão, não coma do fruto. Ele comeu, já errou, já pecou. Agora, a salvação, biblicamente falando, ela nos livra, nos traz livramento dos prejuízos ocasionados pela queda de Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus, recorde aqui, deixar o link para você recordar as aulas anteriores, lembra? Os antecedentes da salvação, volte lá e recorde as aulas. Quando Adão desobedeceu, teve consequências negativas, houve consequências negativas. E é dessas consequências que a salvação nos livra. E a gente pode afirmar que a salvação nos livra de algumas consequências negativas, tais como do poder de Satanás, do poder do pecado, da ira futura. Tudo isso nós veremos nas próximas aulas. Mas é importante ficar com essa noção, que antes da salvação houve a desobediência, essa desobediência desencadeou uma série de consequências negativas, e somente a salvação é que nos livra dessas consequências negativas. Por isso fique com essa ideia. O significado da palavra salvação é livramento. Mas livrar de quê? Livrar das consequências negativas da desobediência. Livrar das consequências negativas do pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Vamos relembrar, se você atingiu o objetivo desta aula, que é entender o significado da palavra salvação. Você entendeu? Se você não alcançou, recorde a aula, veja de novo. Vá também nos antecedentes para completar o quadro geral desse ensinamento. Como sempre fazemos, antes da conclusão, da finalização, queremos deixar uma reflexão. Você está usufruindo desse livramento? Você está vivendo e, digamos, gozando, se beneficiando desse livramento do pecado, livramento dessa coisa nociva que está atingindo a humanidade? Você já tem a salvação? É uma reflexão, porque às vezes a gente pensa em pecado só em não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, como regra, mas na verdade o pecado é mais do que isso. O pecado traz prejuízo para a vida espiritual, e é desse prejuízo que a salvação em Cristo quer te livrar. Aceite a Cristo, aceite a salvação. Que Deus te abençoe. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, e dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.